realizamos sonhos e investimentos que transformam vidas. Se você procura o lugar perfeito para chamar de lar ou está buscando oportunidades de investimentos, é com a Imobiliária de Negri que você vai ter a sua realização. Somos especialistas em avaliações, vendas e locações de imóveis rurais e urbanos. Com uma equipe dedicada e experiente, estamos aqui para encontrar a propriedade dos seus sonhos ou ajudá-lo a valorizar seu investimento. Conte conosco para guiar você em cada passo do caminho. De Negri Imobiliária, onde seu futuro começa agora. Visite-nos hoje e descubra o lar dos seus sonhos. Imobiliária de Negri, sua parceria de confiança no mundo dos imóveis. Entre em contato conosco e juntos vamos transformar seus sonhos em realidade. Olá pessoal, público da EPTV e do canal Ultra, estamos começando o episódio número 8 do Horizontes Podcast, este episódio aqui que marca o final da primeira temporada, né? Uma temporada curta, começamos aí há pouco tempo, né? E por isso apenas 8 episódios neste ano, e antes que você me pergunte, a gente vai voltar em março, tá pessoal? Janeiro e fevereiro não tem novos episódios do Horizontes, mas eu vou aí fazer um compilado dos melhores momentos aí para ficar passando, você não ficar órfão durante esse tempo, né? Antes de mais nada, nossos convidados para este último episódio, a Virgínia, socióloga, e o Joca, filósofo, né? Então nós vamos hoje, vocês já viram, né? Que hoje eu vou puxar a brasa para minha sardinha aqui, vamos falar bastante de sociologia, de filosofia e de várias outras coisas. Primeiro de tudo, quero dar boa noite, seja muito bem-vinda, Virgínia. Obrigada. Joca, seja muito bem-vindo. Joca Dávila, tá? Joca Dávila, tá então, certo. Não, eu gostei muito do convite e tenho muito prazer em discutir coisas, né? E a filosofia nos pede isso. Né? É verdade, é verdade. Antes de mais nada, não esqueça de se inscrever, curtir, compartilhar, ativar o sino das notificações. Tanto faz, né? Se você estiver assistindo pelo canal Ultra, e aí vai ao ar às 18 horas do sábado, né? Ou se estiver assistindo pelo EPTV, que vai começar às 20 horas também do sábado. Antes de mais nada, eu só queria dizer, né, que o fato de convidar vocês hoje aqui é para a gente conversar sobre essas nossas áreas, né, como um todo, e esse projeto aqui, ele tem inclusive esse nome Horizontes, né, não foi por acaso, a gente escolheu esse nome porque a gente quer, além de conversar sobre aquilo que os convidados fazem, sobre o que já fizeram, mas também a gente quer extrair das pessoas que vêm aqui perspectivas, ideias, né, situações que enxergam para o futuro seu, para o futuro da nossa cidade, das suas áreas, enfim. Então, a ideia aqui é a gente começar e fomentar sempre, seja qual for a área do entrevistado, essa ideia de futuro também. Mas eu sempre começo com a mesma pergunta para todos, tá? Eu vou começar com o Joca aqui, porque eu sei que a Virgínia já sabe qual é a pergunta, ela assiste todos os episódios. É o primeiro, o Pacheco, que está na técnica, Pacheco, é o primeiro convidado que vem que já me disse antes, eu sei que tu vai começar por tal pergunta. Então, ou seja, o podcast está começando a dar audiência, viu, Pacheco? Que o pessoal já sabe. Vou começar por ti, Joca. Quem é Joca Dávila? Isso aí a filosofia pergunta quem sou, de onde vim, para onde vou, as 3 perguntas que a gente passa a vida inteira sem responder, não se sabe. Cada dia eu sou um, né?
me conhecendo. Porque, assim, Sócrates já dizia, só sei, nada sei, porque quanto mais a gente sabe, então quanto mais tu vais te conhecendo, mais tu vê coisas, tu vai descobrir coisas em ti. Então estou em processo sempre. Sou uma pessoa em processo. Quem é a Virgínia? Então, quem é a Virgínia? Eu sou Virgínia Corrêa, nascida em Santa Vitória, fiquei um bom tempo fora de Santa Vitória, mas sempre vinha todos os anos de férias, né, para cá. Fui sair para estudar, como todos, assim, da minha geração, que não tinha perspectiva, não tinha uma universidade, né. Saí com 16 anos e retornei, né, para cá depois de 40 anos. Né. Sou socióloga, sou formada em Ciências Sociais, né? E o meu curso tem as 3 colunas, então eu tenho tanto viés da antropologia quanto da ciência política, né? Aliás, tenho especialização em ciência política e o meu mestrado ele teve o viés da antropologia também. Sou mãe, né, de uma filha, companheira do Nazareno, e na militância aqui pelos direitos, né, e por políticas públicas no município que sejam efetivas, né. Então, é a Virgínia e sempre em construção também, né, porque nunca somos o mesmo, né, ou seja, todos os dias nós estamos nos modificando. Estou aposentada, né, mas aposentada da sala de aula. Sempre trabalhei dei aula de sociologia. Tu fez o bacharelado e a licenciatura, os dois? Os dois. Eu fiz o bacharelado lá atrás, agora que eu estou fazendo as pedagógicas. Sim, eu fiz os dois. E sempre trabalhei na universidade, né? Dei aula para a universidade. E eu sou meio um pouco fronteiriça, não nascida fronteiriça, mas também na sala de aula eu ministrava sociologia jurídica e antropologia jurídica. Então, eu trabalhei muito com o curso do direito. Então, eu com meus pares, eles achavam que eu tinha uma linguagem muito jurídica, né? E no direito, sempre era o viés da antropologia, da sociologia. Então, sempre fronteiriça, sempre trabalhando com essas, né, quase em terreno movediço. Né? Estou batendo aqui no... não, até o bater não é o problema, é que no bater ele acabou virando. Tá. E aí... É que isso é eu acho que é uma herança italiana. Né? Sim, falar com os braços, né? Com as mãos. Justamente quando eu fiz a licenciatura, tinha uma professora que era a Terezinha Corrêa, era um pavor. Né? Nós fazíamos uma mini aula, né, que tinha era o espelhado, assim, a gente não via quem assistia do outro lado, tu ficava fazendo de conta que estava dando aula para uns colegas que seriam teus alunos. E aí, olha, a tua aula é maravilhosa, mas assim, as tuas mãos... Carmen Miranda. As tuas mãos, aí eu tive que repetir novamente a aula por causa das mãos. Né? Então, assim, acho que deu para me apresentar um pouquinho. Não te preocupa que fui eu que mexi o pé aqui embaixo e eu... E está puxando, exatamente. E eu puxando para cá. Pois é. Então, o cabo de guerra aqui. Agora sim. Tá, agora acho que está ok, Pacheco. Não vamos estragar o cabo do microfone, o Pacheco me bota de castigo depois. Cara, primeira coisa assim que conversar com vocês, gostaria é o seguinte, nós 3 aqui temos algumas coisas em comuns, além de sermos todos da mesma área do conhecimento, né, filosofia e sociologia, mas tem uma outra coisa em comum, todos nós ficamos um bom tempo fora da cidade e retornamos, né. Eu, na última vez que eu saí de Santa Vitória, fiquei 10 anos, mas antes eu tinha morado 3 anos aqui e antes disso tinha ficado acho que uns 15 fora também, mais ou menos isso. Só que, pelo menos para mim, né, o sentimento de pertencimento, de pertença, sempre teve aqui. Mesmo que eu tivesse muitos anos fora, era aquele negócio de tipo, no verão eu vou para Santa Vitória, eu tenho que ir lá ver meus amigos, minha família e tal. E esse sentimento de pertencimento tem bastante aqui, né, o Joca? Pois é. Esse pertencimento, para mim, foi bem dividido. Eu fiquei muito tempo fora, assim, estudei fora, praticamente... Fui com 16 anos para Porto Alegre, fazer os cursinhos, enfim, coisa assim. Depois fui para Pelotas, fiz 3 faculdades, fiz 2 em Pelotas, depois fiz uma no Rio. E aí,
quando eu vinha para Santa Vitória, porque assim, ó, eu tive um problema aqui em Santa Vitória muito forte de racismo, mas as pessoas não sabem, os meus amigos não sabem, porque os brancos não sabem, né? E então, assim, por que os meus amigos eram os brancos? Porque eram os meus colegas. Então eu fiquei assim dividido pelo seguinte: os meus colegas, quando eu fui para o ginásio, eu e a Beth éramos os únicos negros do ginásio. Tá. Então eu fiquei famoso por ser um negro metido, porque me dava com brancos. Mas eram meus amigos, meus colegas, tinham que me dar. E os negros não gostavam de mim. Os brancos gostavam, mas não podiam me levar para as baladas. E às vezes eu fugia para não ir para não atrapalhar eles, né? Eu não podia entrar. E aí às vezes causava polêmicas e coisas, e às vezes eles não iam porque eu não ia. Então era chato. Então eu ficava, esse pertencimento era tão dividido para mim, sabe? Por causa dessa uma coisa. Uma parte tua sim, queria vir, outra não. Sim. Tá, mas quando tu disse que tu sofreu esse problema de racismo, já te passo para tu falar sobre isso também, Virgínia. Mas é um fato específico ou foi a vida em si? A vida em si. Ah, tá. Porque, não, e era uma coisa em Santa Vitória. Eu até digo assim, que aqui parece nos Estados Unidos, como é que tem um dos piores lugares que tem nos Estados Unidos, como é esqueci o nome. Sim, lá no meio dos Estados Unidos, lá, que eles chamam de América Profunda. Enfim, e aqui me lembrava muito isso. Inclusive eu fiz depois, com o tempo, depois de nego mais adulto, eu fiz uma peça chamada Cabeça de Nega, que é sobre esse pertencimento. Porque eu cresci vendo as minhas tias se botando coisa quente no cabelo, queimavam a ferida para alisar o cabelo, para pertencimento. Então, assim, eu depois eu me dei conta disso, mas eu achava engraçado, achava lindo, assim, aquele cheiro de óleo de mocotó que botava na cabeça. E tinha uma tia minha, que era sarará, nega clara, de cabelo bem claro também, e o cabelo, quanto mais claro os cabelos do negro, é mais assim, encarapinhado. Sim. E ela, o cabelo não lhe crescia, então ela ficou aquilo. Enfim. E a Teresa tinha um grande problema desse pertencimento, porque ela era sarará, inclusive, não era nem tão negra e muito menos branca. Então, isso é muito difícil. Eu digo assim Tem várias, eu conheci Gil Fernandes era o nome dele, lá na Rádio Conde Pelotas, e ele era como tu fala, um sarará, pele bem clara, e o cabelo encaracolado, né? Como é que funciona? Encaracolado é o meu, encarapinhado. Mas tem outro nome. Mota, se diz aqui. Mota, aqui no sul falam mota, né? Lá pra cima falam pichain, não é? Pichain, exatamente. Pichain. É que eu tenho às vezes receio de falar, porque eu não sei se é ou não uma palavra ofensiva. Sabe se pode ou não, né? Mas então, ele tinha o pichain amarelo, bem volumoso, assim, aí ele me contava então ele cresceu, que... o dele da Teresa cresceu. Isso. Aí sim, mas olha, o interessante é que ele me contava que lá onde ele se criou, que era interior ali, umas daquelas cidades próximas a Pelotas, ali, né, na colônia ali, que ele, quando tinha festa antigamente, que tinha isso, né, que era um horror, tinha festa que só ia branco e tinha festa que só ia negro, né? Pois ele não entrava em nenhuma das duas. Por isso que ele me contava, na dos pretos não entrava, porque ele tinha pele clara, diziam que ele era branco. Na dos brancos não entravam, porque o cabelo dele dizia que ele era preto. Né? Então, já estás contando isso, então estamos nisso, eu vou contar uma história rapidíssima da Teresa. A Teresa, então, ela era clara, mais clara que tu. O cabelo amarelo. Ela foi para Porto Alegre, muito à frente do seu tempo, assim, moderna, foi para Porto Alegre. Para Porto Alegre. E em Porto Alegre ela achou pouco, foi para o Rio. Para ir para o Rio, o cabelo estava péssimo, assim, o que ela fez? Foi comprar uma peruca. Como ele era claro e ela tinha cabelo amarelo, comprou uma peruca loira, mas não é por querer ser disso, assim, ela nos disse, né? Peruca loira, com uma franja e comprida. Chegou no Rio, não tirou a peruca nunca. Ninguém sabia que ela era negra. Passava por gaúcha. Foi um dia meio bêbado da Campa, se jogou no mar e aquele caiu a peruca, ficou todo mundo olhando, que é aquilo? Cabelo lá. Então ela saiu disparando, nunca mais veio do Rio por causa do cabelo, porque foi descoberta pela peruca. Isso aí eu botei na peça. Como é que funcionou para ti, ou funcionou, ou não funcionava, enfim, esse sentimento de pertencimento aqui com relação a Santa Vitória? O meu vínculo sempre foi muito forte com Santa Vitória. Meus pais morando aqui, eu filha única, né? Então, assim, férias, um feriado, eu sempre, e como nós tínhamos casa na praia, na Barra, o pai já me esperava, né? Já se era inverno, com a lareira acesa, né? Já esperando assim, tudo que eu pedi, olha, quero isso. E eu lembro que ele encomendava, fora de época, trancinhas de Natal.
porque eu gosto muito das trancinhas de né? Natal. E Eu ele só já não como hoje em dia porque sou diabético. E ele já encomendava, mesmo fora, né, de época. Então, esses vínculos eu sempre mantive muito, né? Com Santa Vitória, vinha, no mínimo, assim, a cada 3 meses eu vinha, né? E principalmente no inverno, e aí depois o pai e a mãe iam para Porto Alegre, né? Passavam um tempo lá. Então, meus vínculos sempre foram muito fortes. E, inclusive, assim, eu tenho, até hoje, por exemplo, faz 7 anos que estou aqui, e como eu sempre vinha e trazia amigos, né? Então, todos os meus amigos trabalhamos juntos na universidade, assim, que era do meu mais próximo, eles vêm para cá. Tanto é que no Réveillon, eles vêm, assim, vêm 4 de lá, né? Então, além de eu ter um vínculo forte, fiz com que alguns amigos meus também criassem vínculo com Santa Vitória, né? Então, isso foi sempre muito forte, o meu vínculo. O sotaque eu nunca perdi muito, claro. Então, aí a questão fronteiriça, porque eu não falo como o vitoriense, né? Mas... Não, mas lá fora todo mundo olha e diz que eles pensam que eu sou paulista. Quando eu comecei a dar aula, eles disseram, professora, a senhora é paulista, é Catarina, né? E eu disse, não, eu sou da fronteira de Santa Vitória. E porque também é um sotaque nosso, não é isso D, né? Também muito me perguntaram se eu era catarinense fora daqui. Sim. Deve ser parecido o sotaque nosso deles. Que eu falava cantado. Eles diziam que eu falava cantado, né? E aí eu chego aqui, eu também não falo com, né? Eu já achei um pouquinho mais, porque a gente uma mistura, né? Então, o sotaque também eu não perdi. Eu abria a boca na sala de aula e já me perguntava. Tu sabe que... De onde eu era. Só um pouquinho, para concluir agora aqui a questão do que tu estavas trazendo sobre a questão da discriminação, né? A questão do cabelo e coisa. Santa Vitória é uma cidade, né, que o marco de racismo muito forte. Né? Isso eu ficava muito dolorida desde pequena, quando assistia essas situações, como diz, tu não podias entrar no clube porque era o clube do branco e dos negros. Né? Eu tenho uma coisa que me marcou muito nesse sentido. E então isso eu sofria muito com essa forte assim, discriminação mesmo, que é feito, ainda é feito, né? Claro, isso no Brasil, se a gente puder discutir, é um racismo estrutural, é uma coisa que... Né? Mas Santa Vitória, muito forte isso. E a questão do cabelo, né? E aí que vem, por exemplo, a importância de programas assim, né? Porque a nossa mídia, e agora eu falar especificamente de Santa Vitória, ela é carente de programas que venham trabalhar com as questões do dia a dia, do cotidiano, excetuando um programa, né? O resto, tu não trabalha isso, tu não traz informações e coisas novas que possam ser discutidas e passar a ser, por exemplo, um tema na rua que as pessoas se encontram. Tu viu lá, estavam discutindo isso, estavam falando. Então, a importância desse programa, que aí é a questão que eu estou assistindo, né, é que nós temos que ter mais meios e caminhos de informação, né, para a população. Então, assim, a questão do cabelo, você vai pegar, se vocês lembrarem, quem eram digamos assim, aquelas de programas infantis, eram as loiras. Sim. A Xuxa, a única que não era loira era a Mara. A Mara. A Mara era a cota das morenas, sim. A gente brincava. Mas a Mara, o cabelo bem liso, né? Então, assim, isso é muito... é uma violência enorme com as crianças, porque, assim, em 80, acho que tinha uma pesquisa em Brasília que fizeram nas escolas, as crianças se desenhavam, né, pediam para elas se desenharem, elas desenhavam loiras, e as crianças negras. Então, é a negação do próprio corpo, da sua aparência, né? Então, o cabelo liso, passavam a ferro, lembro que cabelo ruim, era cabelo negro chamado, cabelo ruim. Foi muito interessante. Então, é uma questão bem ideológica, uma distorção, né, que se faz, e é um sofrimento. De tu enxergar também um ícone para ti, né? Exatamente. E aí as pessoas pretas não tinha ninguém na TV, não enxergavam isso. Não, tu não te enxerga. Eu achei muito interessante quando faleceu a Glória Maria.
Que eu vi várias jornalistas de hoje dizendo que foi a primeira referência preta que teve. Exatamente. Então, a importância que tem, né, realmente, de fazer com que as pessoas se enxerguem. Então, claro, se nós trabalharmos a questão até própria da saúde, a anorexia altíssima das meninas, principalmente das meninas, por quê? Capas de revistas, todo mundo magra, mas germas, né? Que esquelética, feias, eu até acho. Então, sim, com certeza. Na realidade, porque a gente sabe que a foto, né, ela engorda uns 3 quilinhos a mais, né? Na TV. Não, a gente e com as câmeras maior. Atuais, qualquer defeito da pele aparece agora. Tu tira, etc. Então, é um sofrimento, porque as mulheres e os meninos, eles não vão aparecer como são. É uma imagem e ainda agora cada vez mais retocadas, né? Então, essas imagens, elas aparecem como sendo o exemplo da beleza, da estética, né? E o que acontece com isso? Eu não sou assim, então eu sofro muito. Né? Eu sofro muito. Então, nós temos cada vez mais trabalhar com formas, por exemplo, na escola, na sala de aula, nos programas, sobre isso. Claro, né? mas eu acho que a gente já deu uma boa avançada, né? Médico, porque eu quero te contar vou contar para vocês rapidinho assim. Eu tenho e porque eu vou contar isso no final só para fazer uma comparação com agora, tá? Eu tenho uma passagem que me marcou muito na minha adolescência, que nós éramos 6 amigos, 3 brancos, 3 pretos, e nós fomos no CTG. Quando entramos lá dentro, os 3 brancos se olharam assim, cadê os guri? Aí nós saímos na rua de novo, eles estavam na rua, não tinham deixado eles entrar porque não eram sócio. Sim. Mas para mim ninguém perguntou nada. E dessa vez eu fiquei assim, muito assim, eu sempre disse, eu não venho mais aqui, eu só venho aqui se for uma festa particular que alguém me convida, e desde então, cara, eu acho que é por isso que eu não gosto do tradicionalismo. Só que, eu acho porque me marcou muito, eu tinha lá 14, 15 anos, então isso ficou muito... Quando as coisas acontecem quando a gente tem 14, 15 anos, parece que é mais forte, né? Só que hoje, o meu amigo Juba, o Juber Clay, preto, é o patrão do CTG, entendeu? E eu acho quase, eu olho assim, cada vez que eu me lembro que ele é o patrão, é ele mesmo, entendeu? Ele, não é ficção, ele é o patrão, entendeu? Sim. Então, enfim, sabe, eu fico achando, me parece que melhorou um pouco a situação. Eu estou te falando aí no espaço de, sei lá, eu estou com 45, 30 anos atrás aconteceu mais ou menos isso. Tu sabes dessa coisa, tu falaste disso que te marcou, e eu tenho isso no Clube do Hermenegildo. Do Hermenegildo? Eles tiraram quase que a pau. Que eu fui com... Não estou exagerando, verdade, por um braço. E meio apertando o braço, assim, para dar temor mesmo. Porque eu fui com o pessoal da Barra, os amiguinhos, tudo, e aí ninguém deu uma lambança, ninguém entrou, grito, enfim. Isso me aborrecia, porque eu era motivo e as pessoas não... Mas eu queria dizer uma coisa, então, sobre isso, que é o seguinte, que bom as cotas, que bom se não precisasse. Mas sim, realmente... Mas enquanto precisa, tem que ter. Precisa, como é tal reparação, Estados Unidos, como Tennessee, lembrei o nome, que é horrível. Então, como que nesse país assim, tão separatista, né, teve um presidente negro? Por quê? As cotas ajudou muito, 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 porque trazia as pessoas para sua casa. Por exemplo, nos Estados Unidos, tu vê um filme, tem uma negrada nos filmes, por quê? Tem que ter cotas para negros nos filmes. Propaganda, tem que ter cotas para negros. Teatro, tem que ter cotas. Tudo tem que ter cotas para negros também. Então, essas cotas, não é que traz o negro como... As pessoas dizem, essa cota e deixa ele pobrezinho. Mas elas já não vigoram mais lá, né? Elas duraram... ainda vigoram. Para cinema, sim. E aí eu tenho uma amiga na Globo, que é uma das escritoras, não vou dizer o nome para não estar botando ela na roda assim agora. Enfim. Mas aí, a Luciana, só não vou dizer o segundo nome. E ela me disse, eu notei uma coisa, porque no meu tempo de Globo, assim, ainda não podia ter close de negro. A primeira que teve close foi a Thaís Araújo. O primeiro close foi, primeira. Foi, porque não podia. O único aparecia em cima, mas o close não podia. E hoje, e tanto que não tinha personagem. Isso não faz muito tempo. E a Globo teve que ser cotizada. Ela teve que ser reparada. E a Luciana me disse isso.
Tanto que tu hoje vê, tem uma negrada na Globo trabalhando, tem personagens principais negros, tudo é negro. Tu vê as novelas, a maioria é negro, que antes não era assim. Então teve uma reparação também, né? Teve um processo de cotas. Eles não assumem, mas tu olha, tu vê aquilo direto. Sim, tu não vê é a uma negrada coisa... em close, a negrada. E eu gosto de ver isso, para mim acho muito bom. Mas tu acha que evoluiu, não evoluiu? Melhorou muito, até a questão de, vamos dizer assim, está aparecendo a imagem, né? As pessoas começam a identificar. Tu trouxe o exemplo da Glória Maria, né? Que muitas crianças, né, quando viam a Glória Maria lá, numa... aquele negócio, né? Tem alguém igual a mim ali. Não, exatamente, numa função, né, uma mulher, sendo uma jornalista, que viajava pelo mundo todo, né, trazendo experiências diferentes, aquilo encantador para as crianças, né? Elas se enxergam ali, isso é importante. Nas novelas da Globo também tem. Agora tem muito, né? E é um papel importante. Eu sempre trato os meios de comunicação o quarto poder. E nesse do quarto poder, ele é o que mais influencia os outros, claro, no comportamento das pessoas, porque é um processo ideológico. Rapidinho, eu não quero ser teórica aqui, né? Mas assim, eu trabalhava às vezes com meus alunos, que é um autor que é Althusser, que ele trabalha muito o mecanismo dos aparelhos ideológicos do Estado, né? Mas a Althusser é meio deprimente, né? Quando ele, sim, porque tu fica assim, parece que nunca nada vai mudar, né? Pois então. Né? Mas o que ele traz? Ele traz a realidade, né? Que nós, nos apropriando dessa realidade, nós podemos... Porque assim, o conhecimento ele vai te dar caminhos para poder transformar, porque a pior coisa é a ignorância das coisas, né? E tu repetir frases, fazer de conta que o problema não existe. Repetir comportamentos, não, muitas vezes porque tu não tem nem a percepção do que aquilo é uma coisa construída por determinados grupos para manter o poder, né? Que tu não vai frear, tu não consegue frear esse poder porque tu não tem conhecimento. E que nem sempre é um poder político, né? Às vezes nós estamos falando de dinheiro, de economia. Sim, às vezes é um poder político, mas às vezes é dinheiro. Mas vai se reproduzindo, né? Então, claro. assim, a própria escola, ela vai reproduzir valores, né, de um segmento dominante da sociedade. Se tu não faz isso para modificar, se tu não traz a crítica, né, tu vai reproduzindo. E os meios de comunicação, para mim, é um passo assim, fundamental para mudanças e rupturas. Bem, mas aqui agora vou fazer uma crítica seguinte. Tá mudando a imagem, comportamentos, mas ainda continuamos vendo, né, que o segmento mais pobre da população é o negro, né? O morador da periferia predominantemente negro, aí vão dizer, população carcerária. População carcerária, morre, né? Eu estava vendo um índice, mortalidade é maior também. Sim, eu estava vendo um índice que em Niterói parece que a população, 60% da população é negra. Os que morrem lá, né, por relações violentas no tráfico, etc., 80% são negros, né? Ou seja, é um índice muito alto, né, com a população negra. Então, assim, só para concluir. Então, assim, nós estamos mudando, claro que as coisas estão se mexendo, né, porque nada é parado, né? Sim. Na nossa fala, muitas vezes as pessoas vão ter vergonha, né, inclusive de falar aquele negro, se bem que alguns não têm vergonha, mas está mudando. Por quê? Porque no próprio, assim, o cotidiano nós estamos vendo e está sendo posto uma imagem do negro como um ser igual a todos, né? Porque ainda existe essa estrutura de hierarquia, né? Mas ainda nós temos que... Então, a importância das cotas. Aí voltamos à importância das cotas, né? Por exemplo, eu sempre na sala de aula, eu chegava, como eu trabalhava com a universidade, a maioria dos meus alunos branca. Sim. Né? E aí eu tava trabalhando com eles o que era da estética, o que nós achávamos bonito. E aí mostrar que a própria estética ela é ideológica, né?
Que a própria estética, ela é construída por quem domina. Então, quem é o bonito? É o branco, de olho azul, né? A tez... Que usa roupa de tal marca. Cabelo tal corrido. marca, etc, etc. E aí, eu criava, às vezes, um constrangimento, porque eu dizia assim, olhem, né, o entorno, quantos negros vocês têm aqui? Aí era 1, 2. Né? Professores. Eu não tinha um colega negro que desse aula, não tinha um colega negro. Bom, então, teria que corresponder, mais ou menos, se aproximar ao percentual da população negra e branca dentro da sala de aula. Sim, se né? fosse uma se sociedade fosse uma sociedade equânime, exatamente. Então, assim, nós assim temos... como em todos os espaços, no Congresso também, que teria... Exatamente. E a questão do bonito, se vocês acham o negro bonito, aquele que tem traços de branco. Porque o negro com os traços de negro, que é diferente, porque nós somos diferentes, mas nós vamos dizer que é bonito aquilo que nós construímos em relação de poder, né? De predomínio. Né? Então, ainda nós temos muito a caminhar. E aí entra o lance do cabelo, né? Claro. Que ele estava falando antes. O lance do cabelo se encaixa aí. Exatamente. Então, até assim, o meu que é crespo, né? O meu era, quando eu tinha. Quando tinha, né? Quando eu tinha, era. Então, o crespo, e aí veio o processo aquele da chapinha, do não sei o quê, né? Porque o crespo, ele não é... Ele lembra... Mas tu sabe que... Mas não tem mensagem. pertencimento. Antes de falar mais um pouco sobre isso, eu comecei a falar preto, algum tempo atrás já, mas alguns episódios atrás que eu entrevistei o DJ Galeri, Sim. e o Galeri me disse, né, no entendimento dele, que é para dizer preto, né, porque a construção que ele fez, né, que ele faz, é que se falar negro, tu está admitindo que são raças, e se tu falar preto é uma cor. Bom, na biologia, até falei para ele, é verdade, eu me lembro, a minha mãe era bióloga, né, minha falecida mãe era bióloga, ela me explicou, me lembro muito bem, que não tem raça na espécie humana, pela biologia não tem. A espécie humana tem uma raça só. Vai ter todas as características. A gente não é igual o cachorro, o gato, que cada raça é uma raça, né? Nós é todo mundo a mesma raça. Agora, socialmente falando, tem. E aí eu fiquei nessa dúvida. Bom, se eu falar preto, pela biologia eu estou certo, mas ao mesmo tempo eu posso estar escondendo que tem um problema. Eu fiquei com essa dúvida, que eu compartilho com vocês agora. Não, é que, ó, por exemplo, a Virgínia falou uma coisa que eu queria reforçar. Por exemplo, as cotas ainda. Também vamos, para encerrar, porque senão vai ser só esse o assunto. Eu dei aula na UERJ, no Rio de Janeiro, na faculdade. Só que a UERJ que eu dava aula era pior, era lá na Baixada, pior que eu digo assim, que era perigosíssimo, até chegar na UERJ. Na Perigoso Baixada. chegar lá, não lá dentro. Não, lá dentro. Tá, aí, na minha época... Tu passava por áreas conflagradas pelo crime, é isso? Anos 90, assim, mais ou menos, foi por aí. Era a primeira vez que primeiro eu dei aula na FAUP, que é a Faculdade de Humanidades, pelo segundo. Depois eu fui para a UERJ. E quando eu cheguei lá, em seguida, eles fizeram um grande evento sobre as cotas, né? Que naquela época não era... Estava em debate. E aí convidaram vários negros assim, interessantes, importantes, que tivessem no poder. Assim, né? Aí a Benedita era uma delas, era a governadora na época, e foi a Benedita. E eu levei uns colegas meus, tipo a Thaís Araújo, que trabalhava comigo, a Camila Pitanga, o Maurício Gonçalves, eram os negros mais conhecidos, assim, até no Brasil, né? E eu levei eles para a gente fazer isso aí. Tá, tudo bem. Aí, uma grande mesa, tudo que professor, tinha 200 e poucos professores, né? Aí todos defendendo as cotas, tá, e com argumentações, né? E eu sou contra. Causei um impacto, mas como assim? Tá brincando, né? Não, eu sou contra. Porque assim, porque eu na época, eu não tinha sabido, eu achava assim, ó, se eu conseguir passar por tantas barreiras, conseguir me formar, por que os outros não vão? Não me dava conta que a percentagem, né? A percentagem minha, eu era um zero, eu era uma exceção. E eu não entendia isso. Aí a Thaís Araújo disse, pai, Joca, só um pouquinho. Aí ela me fez 4 perguntas que até hoje eu faço para meus alunos, a Virgínia, quando chego em aula. Tipo assim, tá, você, lá no Rio Grande do Sul, tem negros? Claro, Thaís, que tem negros. Brabo eu, porque eu sou sem motos.
E eu estava bravo, porque eu estava curando. Tá, e aí? Os negros vão lá na balada? Eu, com balada? Claro que vão, tá. Vão lá na praia? Vão. Vão no sambão? Claro que sim. Tá, e aqui no Rio? Os negros vão aonde? Eu digo, na praia, no sambão, nas baladas. E você vê negros nas faculdades? Aí eu olhei, até na minha aula não tinha nenhum negro, não tinha nenhum aluno. Eu, não. Então você, Joca, está querendo dizer que os negros não gostam de estudar. Que os negros ou são burros ou são malandros. Não vou estudar. Mas, porque se eles estão em tudo que é lugar. Sim. Então, e Só não vêm na faculdade. universidade Por quê? Por que será? Não terá alguma coisa aí? E ela me falou com tanta argumentação assim boa, que eu me dei conta que ela tinha razão, mas na hora não dei para ela seguir brigando, mas meio assim, meio sem, sabendo que eu estava perdendo, e todo mundo a favor das cotas de defender. Tá, passou. Quando eu vim aqui para o Sul, a primeira coisa que eu cheguei, que eu dei aula no colégio estadual, né? Primeiro colégio que eu entrei, cheguei em aula, comecei a olhar, e comecei a lembrar de mim com a Beth, de mim, como o humor. Com a Beth. E aí eu olho para as aulas e geralmente, até tu vê que eu brinco assim, quando esse aqui foi meu... Orientando. Eu fui orientador dele. Orientador nada. Ele foi supervisor. O termo correto é supervisor de estágio. É isso aí. E ele... E eu chego nas aulas e pergunto, olha aqui, olhem ao redor. Tem negro em Santa Vitória? Aí eu copio o Thaís. Tem negros na rua? Tem negro nos bailes? Tem negro na praia? Tem negro no futebol? Tá, e por que não tem aqui nem no ensino médio? Às vezes nas aulas vê um negro no ensino médio. Eu digo, aí repeti tudo que ele me dizia, eu sigo repetindo. Então os negros são burros, ou não gostam de estudar, ou são malandros mesmo. Então a negrada é malandra, é isso, Tom. Isso é racismo estrutural. Aí eu explicava para ele tudo. Enfim, este ano, numa das turmas que nós fomos, na 203, que tu fosse lá, sim, tem uma negrada. E eu fico tão feliz quando eu entro. Digo, negros, que bom! Tem negro. Tinha negrada, que eu digo, 10 negros. Mas para 30... Sim, numa turma de... Enorme, ainda é um terço. Enorme. Ainda é um terço. E aí eu comecei a... Eu discuto isso em aula e gosto que eles entendam, né? Onde é que estão os negros? Por que os negros não estão nisso? Então, por isso que as cotas é uma maneira de tu trazer, aproximar, né? Para fazer com que tira um pouco os percalços, né? E tu não tem a dúvida que eu tenho, né? Tu chega e chama de negro preto. Chama. Só queria fazer uma observação dessa fala do Joca, que ele disse assim, se eu lutei tanto, por que fulano? Isso é uma outra ideologia, né? Claro. Que é da meritocracia. Do super, né? Exatamente. Super, né? Não, é a meritocracia, ou seja, e foi um erro, acho, inclusive, porque assim, muitas vezes com políticas públicas feitas de inserção, vamos pegar assim, período, vou citar 3, eu estava lendo esses dias o Gessé Souza, né? E, por exemplo, Getúlio Vargas, o Lula, a Dilma, né? Na concepção de integrar, né? Nós poderíamos falar mais ainda da questão do branqueamento da raça, das teorias anteriores, né? Mas passa a querer integrar o negro na sociedade. Foram presidentes que sofreram golpes ou... Sim. Né? Porque a nossa elite, seria um outro papo para outro, né? As nossas elites, elas não gostam de ver... Não. Exatamente. O que ficou clássico no último período foi aquela postagem que alguém tira uma foto de um cara de bermuda e chinelo de dedo no aeroporto e bota na legenda, né? É aeroporto ou rodoviária, né? Isso ficou simbólico no último período. Até depois fazer uma comparação com a França, um pequeno detalhe disso. E assim, a questão da meritocracia, ou seja, nós... somos invadidos pela ideia de que a pessoa vence pelos seus esforços, né? Mas assim, a máxima é aquela: como tu vai igualar? Tu tem que igualar as pessoas para competir de forma, né? Ou seja, num muro que tem 1,90 m, tu põe 3 pessoas, né? Tem até uma imagem que 3 pessoas, né? Um de 60 centímetros, uma criança, 1,5 m e um de 1 metro. Um de 2 metros, jogador de de 2 basquete. metros,
Bem, quem é que vai enxergar? Eu vou ter que colocar ali suporte para as pessoas, para todos. E isso são políticas públicas que devem ser feitas para a inserção, inclusive. A questão da mulher, né, que eu milito bastante aqui. Nós estamos vendo predominantemente, por exemplo, em chefias de empresas, mas a fulana, são as exceções, né? Dentro do próprio da estrutura jurídica, né? Predominantemente aqui teve homens. uma vez uma situação, não sei se tu estava aí em 2011. Estava. Lembra aquele lance que aconteceu com a FURG? Fizeram vou contar rapidinho essa história. No debate, eu me lembro que tu não estava, pelo que eu vou falar agora. Teve uma exposição de trabalhos de alunos na FURG, que era meio novidade, aqui na época, não sei se era o primeiro ou o segundo ano da FURG aqui, enfim, sobre os povos que formaram Santa Vitória. E não estava o negro. Né? Então estavam lá os portugueses, os espanhóis, os italianos, os árabes, os alemães, não estava. E aí teve uma crítica, foi feita uma crítica. Em resposta a essa crítica, a Câmara de Vereadores fez um seminário para debater, né? E eu me lembro que até a pergunta era esquisita, porque a pergunta era assim, a pergunta que gerava o seminário, que todos tinham que responder. Eu fui convidado, por isso que eu me lembro muito bem, para participar. A pergunta era se o negro era migrante, imigrante ou imigrante. Eu dizia, é só a semântica da palavra. Ele ele saiu de um lugar, veio para o outro. Foi forçado, né? Sim, mas em todo caso ele veio. E contribuiu. Então, se tu estiver aqui, ele é um imigrante, porque está chegando, se tu está lá, enfim. Só que tinha acho que 9 pessoas para debater, tá? Eu, o professor Homero era outro que estava, eu me lembro que o ex-vereador Pitágoras estava também, como debatedor. Eram 8 ou 9 para debater o assunto na mesa. E não tinha nenhum negro. E eu me lembro que eu fui o chato da vez, porque na minha fala eu disse, olha, a primeira coisa aqui é que como é que a gente vai discutir a situação dos negros sem ter nenhum negro? Escuta, não, inclusive... Só para uma coisa. Não, eu estava falando. Tu, porque é mulher, ela está sempre... Ela fica... Agora ouve. Não, sério, uma coisa que tu falaste sobre a meritocracia, por exemplo, por isso... Eu, nas aulas minhas de filosofia, eu provocava os alunos assim, como tu falou isso aí, direitos para todos, sim, mas as pessoas não têm as mesmas condições. Sim. Tu não prepara, como a Virginia falou isso aí. Então, por exemplo, eu tenho uma amiga que trabalha na aduana e ganha muito, muito, muito bem em relação aos salários que a gente ganha, né? Então, os salários da aduana, por exemplo, são 20 mil, uma coisa assim. Aí eu disse para eles assim, por exemplo, gente, para tu fazer concurso para a aduana, que é um dos lugares que melhor paga aqui em Santa Vitória, é muito caro. Era para tu te preparar, né? Para tu te inscrever. Até o concurso em si não é tanto, mas... Eu digo assim, só que, por exemplo, aconteceu o seguinte, a partir de hoje, as primeiras 40 pessoas que chegarem lá na aduana, das 8 horas em diante, ganha de graça, não precisa, né? Não recebe lição. Quem são os que vão ir? Os que têm os melhores carros, os mais rápidos e os que têm condições mesmo. Então, assim, é a corrida. Na corrida, por exemplo, claro. Tá aí, os pobres, os negros... E tem uma coisa que é anterior vão pegar até... um ônibus e vai demorar. Então, assim, quem vai chegar? Os mais... que tem os melhores carros, né? Que os ricos. E vou te colocar uma antes ainda do carro. Antes disso, ainda vai estar em vantagem aqueles que tiverem a informação, que é a partir das 8 da manhã. Sim, também tem isso. E isso acontece na prática, não é só um exercício de teoria. Por exemplo, quando eu descobri que existia o Instituto Rio Branco, eu já tinha mais de 30 anos. Né? Quer dizer, e quando eu li uma reportagem, eu digo, pô, que legal, deveria ter feito isso aqui. Mas aí é uma outra questão que seja, é o capital social que tu tem. Isso. Né? E a macro, né? Exatamente, com quem que tu convive. Isso. Né? Como é que tu fica sabendo? Tu fica sabendo, inclusive, por exemplo, nos concursos, se tu pegares assim, concursos para juiz, né, para promotor, seja lá na área jurídica, e eu estou trazendo esses exemplos porque trabalhei muitos anos, né? Tu tens assim,
Tu conhece o tio do Beltrano, Isto. o meu vizinho, E aí tu ou tem é toda a amigo informação. do meu pai, da minha mãe, Que é as que classes, sabe, né? que sabe qual é a tendência dele ao escrever sobre Claro. direito penal, etc., que vai cair no concurso, ele é banca. Né? Então, assim, ó, tu tens essa informação que outra pessoa que está periférica a essas Não vai ter. não vai ter. Né? Mas eu conheci então não várias- precisa nem tu assim, o fulano deu uma prova. Não, nem precisa, porque tu sabes, porque tu circula naquele meio. Claro. No meio. Então, se formam os grupos, as castas E tu tem de a base conhecimento, do, que tu tem essa base. do conceito. Claro. Né? Eu conheci só várias... queria concluir da questão da concluir lá. meritocracia. Isso. E aí, trazendo a questão ideológica, porque isso aí é muito reforçado, né, hoje, né, e aí que isso aqui foi um erro das políticas públicas, não informar para as pessoas que elas também ascenderam, que não foi por mérito, mas foi por políticas públicas, que elas se inseriram, né? Se incluíram na sociedade, tanto no consumo quanto na vida profissional, conseguir para as universidades. E aí que eu quero trazer o seguinte, que o que houve com o Lula, com a Dilma, né? A universidade passa a ter negros. Né? E era ainda, porque assim, nós temos 1% da população rica no Brasil. 1%. Um segmento médio, lá de mais ou menos 20%, que, vou usar uma expressão do Lenin, é o cão de guarda do capital. Né? Ou seja, vai reproduzir valores de uma classe dominante. Claro. Né? Esta classe, até porque... segmento médio, como é que ela se diferencia? Pela universidade. Sim. Então, são os grandes postos que vão assumir, etc, etc. Quando elas passam a se sentir ameaçadas, porque elas já não estão mais se diferenciando. Como que uma negra, um negro, ou um vai pobre, ser médico? Né? Ou um pobre. Sim, mas assim, como aí que segmento? Virou rodoviário. Virou rodoviário. Então, assim, sobra com... Então, assim, ó... E o pobre, né, que teve uma maior inclusão, etc., ele também começou a construir uma ideologia, aí vai se explicar vários fenômenos eleitorais, que ele também conseguiu pelo mérito. Ele não olha a política pública que foi feita. Né? Então, esse segmento médio, ele não tolerou ver quebrado a sua diferenciação. Porque, na verdade, ele sonha em se aproximar do segmento alto. Não, exatamente. Ele não quer que o de baixo se aproxime. Né? E a economia deu uma concentrada de renda em determinado período que deixou ele mais longe do alto também. Exatamente. Então, dois movimentos. Vou te dar um exemplo, que eu queria trazer um exemplo pequenininho da França, que tem um livro, que eu não lembro o autor, porque a gente chega a uma idade que lê e tem vontade de retornar a ler as coisas que leu, porque não lembra mais do que tinha no livro. Mas é a história dos bordéis. Né? Então, claro, é a relação da história da economia quando aquece, né, na cidade, nos países, e os bordéis também, né? E as prostitutas e as donas de bordéis, elas passam a ter dinheiro. E elas começam a consumir as mesmas roupas que as madames da sociedade. As bem-nascidas da sociedade. E em Paris, tinha lá então uma senhora que o marido fazia parte da Câmara, né, que votava, e ela exigiu que fizesse uma lei que proibisse prostitutas de comprar renda e seda. Né? Eu quero ver se eu acho, depois eu te passo na página. Agora eu fico pensando para operacionalizar essa lei. Claro, né? Mas era uma exigência. Claro, né? claro. Por quê? Porque justamente, como é que elas iam se igualar? Elas tinham que andar de chita. Claro. De Para chita. ter a diferença, e né? nós também, ou seja, quando passa as camadas populares ascenderem para as universidades, começa a mexer, mexe muito, e aí, assim, ó, é um movimento magnada para a direita. Né? Por quê? Como é que eu vou me diferenciar? Parece uma bobagem. Não é. Não é nem um pouco. É bem compreensível. É grave, é grave. Eu vou trazer um outro exemplo, que assim, porque dos meios, as redes sociais, né, o Face, Instagram, essas coisas assim,
sempre assim também, ó. É um movimento. Quando começa a se popularizar, surge o Instagram. Né? É bem isso, para fazer uma... Para fazer uma diferenciação, até de idade. Face é de velho. Ah, sim, hoje em dia eu acho que o público do Face é mais velho. E eu a gurizada é mais no Insta. E eu resisto de uma certa forma, porque assim, sempre quando algo passa a ser dominado e ser de consumo da maioria, vem um grupo que quer se diferenciar e vai para outro lugar. Migra. E eu milito, fico, né? Mas o Face está terrível. Ah, pois é, mas aí que tá. Mas por que está terrível? Os outros dias eu coloquei uma postagem e tirei. Mas por que está terrível? Por causa que, pelo menos, não sei, pode ser uma percepção errada minha também, mas, sei lá, estou te falando assim, 10 anos atrás, tu conseguia debater no Face, né? Tu colocavas uma coisa, eu não concordava contigo, ou uma pessoa totalmente diferente e não concordava contigo, e havia um debate, né? Hoje, cara, tu coloca uma coisa e automaticamente, se eu colocar que esse celular aqui é legal porque é quadrado ou retangular, alguém vai dizer que eu gosto dos retangular porque eu sou de um lado, o outro vai dizer que não, que é por causa que eu sou do outro, sabe? Então, assim, ó, eu fiz uma crítica, eu não vou dizer o nome aqui para a gente não tomar processo, tá? Mas teve uma grande rede aqui que sumiu de Santa Vitória, né? Todo mundo viu essa semana passada, né? Foi Sim. Eu botei e fiz ali uma frase. Eu procurava, né? Quem é que tinha... Olha aqui, ó, eu procurava isso. Eu li isto. Alguém postou e eu queria mostrar. Sim, porque inclusive pela notícia que chegou para mim, o pessoal nem recebeu o último mês, não teve dinheiro para comprar para o Natal. Vai ter que entrar na justiça para receber, sei lá, sabe quando, né? E eu botei, poxa, foram embora de madrugada e tal, eu botei. Foi tu, eu procurei. E viva o capitalismo. E viva o capitalismo. Cara, por quê? Porque é um movimento do capital, do capitalismo, né? O capitalismo, o que ele vê? Ele vê o lucro, né? Obviamente que os donos... em ascensão, que é o que aqui domina. Não, mas se for qualquer classe e estiver dando lucro, vai ficar. Mas quem dá lucro é a classe dominante. Não, mas a principal é o lucro. Mas não interessa quem compra, a principal é o lucro. A classe que domina. Aí, alguém numa mesa... talvez um pouco maior que essa aqui, né? Mas alguns diretores devem ter olhado os relatórios e olha, tia, essa aqui não vale mais a pena, vamos fechar. Beleza, é um movimento do capital, entendeu? Já saíram, entendeu? Com 4,50 pedras para cima, que parecia... mas aí eu digo, cara, quer saber? Eu não quero brigar com as pessoas, pode ser no Insta também, pode ser. Vocês estão debatendo os dois. Eu não tenho, não. Pode. Nós só estamos os dois debatendo. Vamos embora, gente. Reunião de humanas que não tiver isso aqui não é de humanas. Só eles estão, entendeste? Porque eu sou negro preto. Virgínia, eu asseguro o direito à palavra. Para nós falar igual a Assembleia, asseguro o direito à palavra. Não, o seguinte. Eu queria falar uma questão de ordem. Tu tá sempre. Não, o seguinte, gente. Por exemplo, o que vocês falaram recém sobre essa questão da classe, de sempre não querer que se popularize, né? Aconteceu com a Dilma. Quando eu falo Dilma, não é por política partidária, gente, é porque é uma pessoa que está na prua, é presidente de banco, do Banco do BRICS. Do BRICS, exatamente. E é super importante isso. Aí ela foi viajando na classe superior. Eu vi isso aí semana passada. E uma do PL, por que eu digo PL? Por causa não por ser partidário, mas por ser a questão de direita e esquerda. Disse assim, na classe popular, viajando em classe executiva. Classe executiva não, na classe como é... Sim, executiva. Tá. Ela disse para Dilma, viajando em classe executiva, e a Dilma respondeu, claro, eu sou presidente de banco. Querida. A Dilma não podia, porque a Dilma foi torturada, e se esquece que ela foi presidente, a primeira mulher do Brasil, e se esquece. Mas, enfim, aí ela não podia. E vou citar também aqui, isso que eu estou dizendo, porque eu cito as minhas aulas. Uma grande filósofa, para mim é importantíssima, de que ela separadora de águas, a Mafalda. O desenho, né? O desenho. Tirinha da Mafalda? A Mafalda é tem... é fantástico, né? Tem uma postagem que eu digo nas aulas para debater. Que a Mafalda diz assim, é perigoso não ter conhecimento. É perigoso não estudar. Porque a gente acaba acreditando em tudo que nos dizem.
Isso aí a gente vê. É. Né? Inclusive na política partidária, inclusive, não vou citar nome de partidos. Quanto menos tu estuda, quanto menos tu sabes, mais tu fica na fake news, na mentira, nos absurdos que são feitos, entendeu? E como se fosse verdade. E ainda as pessoas defendem. A Mafalda tem razão. É perigoso não ter conhecimento. Porque tu acaba acreditando em qualquer coisa que te dizem. Mas Eu então, queria só antes de passar para complementar a ti, questão isso, não, eu quero que tu complemente. Só antes de tu complementar, só para dizer assim, o que acontece ali? Por que eu apaguei? Porque eu não coloquei o post para debater presidente, quem foi o melhor ou o pior presidente. Não tem nada que ver, porque isso que aconteceu poderia ter acontecido em qualquer governo. É isso que as pessoas não entendem. Não tem a ver com quem está no poder hoje ou quem estava ontem. Exatamente. É um movimento única e exclusivamente comercial, onde as pessoas que são donas dessa empresa não têm nenhum vínculo com a comunidade, não nasceram aqui, não se criaram aqui, não tem importância fechar antes do Natal, entendeu? E deixar todo mundo na mão. Era isso que eu estava falando. E o pessoal já pegou para dizer que eu defendia esse ou era contra aquele, entendeu? Antes que eu brigasse com amigos meus, pessoas que eu gosto pessoalmente, eu fui lá e apaguei. Mas Mas o problema, a questão aí, quer dizer, não é do Face, né, a questão do Face. É que nos últimos anos, por exemplo, assim, ó, quando a gente fala em democracia, tranquilamente a gente pode conversar, fazer um diálogo com a direita. Sim, não tem eu problema. tenho amigos Só de que todos os assim, ó, partidos. sim. Só Amigos que e parentes. assim, ó, o que aconteceu nesses últimos anos? A extrema direita. E aí nós temos que tem que se dar nome aos bois, ou seja, a extrema direita, ela não faz diálogo, não dá para compor nenhum diálogo, né? E aí vem o quê? Porque a extrema direita, isso não é digamos assim, só unicamente no Brasil. A extrema direita, ela está se mexendo, porque assim, o próprio o capitalismo, ele está em... Mas vamos, só vamos contar uma coisa, Virgínia, para a gente não ficar aqui o maldito. Eu tenho convicção nisso. Se fosse extrema esquerda, seria a mesma coisa, só que do outro lado. Tá, mas tá, assim, ó. Mas também não aceito os outros. Mas o que eu quero contextualizar é o seguinte... Não, pode contextualizar, eu só fiz esse ponto só para ficar claro. O que está acontecendo? A extrema-direita, ela não compõe em nada, porque ela não vai escutar o adversário político, ela quer aniquilar fisicamente, e assim são os movimentos dos neofascistas, né? Ou seja, quer aniquilar, é o ódio, é a construção do ódio nesses últimos anos que se fez o diálogo, ou seja, que não tem diálogo, né? Então nós vamos ver Sim, é o nós contra eles. Nós contra eles. Porque assim, ó, não tem pecado algum tu compor e conversar com um liberal. Não. Vai defender o capitalismo, vai trabalhar a lógica que eu não... Vai aceitar recuar em umas coisas, em outras não. Exatamente. Ele vai defender as ideias dele, Só que assim, normal. essas redes, elas passam a ser um reflexo dessa situação que nós estamos vivendo. Né? Então, não é a questão que do Face, mas assim, ó, passa essas redes a ser o espelho, né? Desse processo de ódio que se estabeleceu, né? E que e nós não podemos menosprezar esses movimentos que estão muito, digamos assim, entranhados na sociedade, né? Não, e pelo jeito vai durar muito tempo ainda. Muito tempo. Então, assim, é a ojeriza ao pobre, né? O negro, a mulher, o homossexual, né? Impressionante que sofrem então, assim, os LGBTQIA+. Que querem que essas classes sejam subservientes. Exatamente. Eles estão para servir só e não para vai refletir nessas... Né? Eu pouquíssimo vou lá e vou comentar só se a pessoa está dizendo que está querendo matar, uma barbaridade. Mas assim, e nem discuto. Eu dou lá dados, vão se informar. Sabe o que eu achei engraçado nesse processo? E foi uma coisa que eu achei fantástico, assim. A pessoa comentou e marcou uma pessoa que é muito amiga minha, que se dá muito bem comigo e tem uma posição mais à direita que a minha, marcou como dizendo, olha aqui o teu amigo, entendeu? Aí que eu disse, cara, isso aqui está saindo do limite. Foi aí que eu peguei e apaguei. Porque a lógica do capitalismo é o lucro. Claro. Sim. Né? É o lucro. Sim. Não sei se tu vai te lembrar, mas há um tempo atrás, quando o Lula ganha a presidência pela primeira vez, aí a moda era ser de esquerda e centro-esquerda,
tinha biquíni com a estampa do Che Guevara na C&A. A lógica Por do isso. capitalismo é o lucro, não Sim, interessa de onde ele vem. Aí vem uma outra coisa. Eu gostaria de falar alguma coisa também, se Vai. fosse Fala. Não, o seguinte, na filosofia, por exemplo, só a questão do capitalismo, de uma maneira bem rasteira e popular, a gente, porque assim, sem tu te aprofundar nas questões filosóficas de argumentação, tu diz o seguinte, que o capitalismo dá mais valor ao ter do que ao ser. Quer dizer, Sim. tu pode ser uma pessoa que pensa, mas se tu não tens, então o valor é o ter. Essa. E outra coisa, eu não concordo com o que tu disseste, por exemplo, que a extrema-direita e a extrema-esquerda, porque o problema, o elenco das coisas que a extrema-direita... Eu não estou deixa eu dizendo terminar, no que elas deixa eu terminar e defendem. depois tu me responde. Tá. Que a extrema-direita defende são outros Sim, totalmente com diferentes certeza, da extrema-esquerda. com certeza. Extremismo é muito ruim. Mas pelo menos a esquerda tem defesas muito mais humanas, mesmo que sejam extremistas, do que a outra que é fascista. A extrema-direita. Sim. Essa é a questão que eu diferencio. Eu sei que tem diferença, senão não seriam duas posições diferentes. Mas o modus operandi muitas vezes é o mesmo. Não, muitas o que eu estou vezes, mas falando nem aqui sempre. é que o problema não é ser direita e não é ser esquerda, o problema é ser extremista, é isso que eu digo. Não, mas isso que eu digo, mesmo assim eu te mas a digo, questão extrema do esquerda extremo- é Extremista um pouco, no sentido... A direita é sempre pior. Sim, mas não é extremista. Sempre Quando eu pior. estou... Não, tudo bem. Mesmo sendo extrema. Não, tudo bem. Até concordo contigo, mas não é isso. É que assim, eu estou dizendo assim, quando eu estou falando extremista, não é extremista nas ideias. Eu estou falando extremista na ação. Sim. Sim, Entendeu? eu tava esses Então, dias. quem tem, por exemplo, se eu, como eu já tive, tá? Por exemplo, Joca, tu vai... não sei se tu já teve convívio com pessoas assim, mas, por exemplo, eu já conheci pretos que me disseram que apoiavam uma guerrilha de pretos contra brancos, por tudo que sofreram ao longo da história. Sim. Isso é um extremista. Sim, esse Entendeu? É. Então, essa é a situação que eu estou falando. Né? Eu não Mas estou tu falando vai nas entender ideias. mais do que- Não estou falando nas ideias. Eu estou dizendo ação. Entendeu? Eu estou dizendo ação. A ação, ela se torna, Ação e às reação. vezes, muito parecida. Não vou dizer que é sempre também. Mas Assim, é como se fossem os judeus se... Exato, é isso aí. É isso aí. Boa, tu pegou bem. É a questão agora de Israel justificando o genocídio que está fazendo em Gaza porque sofreu Claro. na Segunda Guerra. Claro. Entendeu? Tá, mas assim, é uma extrema-direita que está... Hoje em Israel, sim. Não, o que eu queria, eu tava E já foi à vendo- esquerda, né? Eu estava vendo o deputado, que ele é o pastor Henrique Vieira, é isso. Adoro ele. Ele é da Federal, né? Deputado federal, pelo Rio. Ele é do PSOL, o Henrique Vieira. Ah, eu já vi. E é um pastor, ele é né? É um pastor, ele é Que até sai da curva, que geralmente a maioria dos pastores é de algum partido da direita. Ele é batista, né? Ele é ótimo. E ele estava dizendo o seguinte, ele estava no programa do... Bom, não lembro o nome, mas é um cara bem conhecido. E ele dizendo, foi perguntado, né? Porque ele fez o filme Marighella. Ah, o filme é muito bom, inclusive. Né? Ele fez. E esse, tá, mas ele, como é que ele defendia, né? Imagina a questão da guerrilha, né? E ele diz o seguinte, olha, eu sou pacifista, e aí eu me identifiquei muito. Eu sou pacifista, né? Até um dia pensei que a solução seria a guerrilha. Mas eu não julgo aquele, ou seja, aquele que está sofrendo a violência Pela reação. Pela reação. Claro. Né? Então eu tenho que também ter esse olhar e contextualizar momentos. Claro. Né? Sim. O que às vezes eu digo que é uma ferradura, né? Os extremos, às vezes há posições muito sectárias, né? Que vai levar às vezes ao mesmo crime. É isso que né? eu digo. Mas assim, tu não podes culpar por que o Rio derruba as coisas, né? Se ele foi oprimido, e quando ele abre, ele vai arrasar tudo. Não, né? e outra coisa que eu vejo, Guriz, nessa coisa de esquerda e direita, direto assim, por exemplo, a direita, como falou a Virgínia, tu consegue dialogar, tu Claro. tá da tua posição. Agora, a extrema direita Não é consegue. loucura pura, gente. Olha o Milei. Não, com as extremas tu não dialoga, cara.
Mas Tá, com a com as extremas esquerda, não. com a esquerda tem mais argumentação, tem mais justificativa. A esquerda tem sim, mas não a extrema esquerda. Sim, porque eu já vi, Não, é o que eu digo, eu o não Rui julgo Costa a Pimenta, eu já vi o Rui Costa Pimenta, que é o eterno candidato a presidente pelo PCO, eu já vi ele numa entrevista dizer que o PSTU era de direita. Entendeu? Cara, com a extrema tu não dialoga, não tem. Não interessa qual é a extrema. Não dialoga. Eu não... Não, extremista não dialoga. Não. Tem, mas tem mais porque... Não julgo. Não, eu também não julgo, mas não dialoga. Tu consegue se identificar e tu consegue justificar. A questão da argumentação. Tu tem argumentos para isso, até para justificar a reação. Tá, até isso. Agora, a direita tu não tem, a extrema-direita não tem. É ódio pelo ódio, é loucura, é raiva. Sim. Entende? É isso que eu tenho. E a esquerda tem, no mínimo, está reagindo, mesmo extremista. Não, acontece, acontece que aqui na nossa realidade a gente tem um número muito, muito pequeno de pessoas de extrema esquerda, mas é reduzidíssimo. Não, eu falo extrema esquerda. Talvez se fosse maior a gente não pensasse a mesma coisa. Não. É que a gente quase não conhece pessoas que são de extrema esquerda. Quase não conhece. Mas tem. Eu conheci alguns. Eu te digo, é difícil. Eu diria seriam os mais sectários, assim, mas não chamaria de extrema esquerda. Bom, pode ser. Vamos dar uma guinada aqui, que é importante a gente falar disso também, senão eu já ia me esquecer, das nossas disciplinas na educação, né? E a filosofia e a sociologia são matérias do ensino médio já há uns 15 anos, mais ou menos? Mais ou menos isso. Né? Mais ainda, mais. Um pouquinho mais? 2004. 4? Sim. Então, 20 anos, meio quase. 20 anos, vamos dizer, vai fechar 20 anos, né? Antes disso, teve um período que não tinha quase nada dessas disciplinas, e mais lá atrás, no regime militar, tinha lá moral e cívica, o SPB, e antes do regime militar que tinha sociologia, filosofia. Eu sou tão antiga que eu dei aula na Universidade de EPB. EPB. EPB era o quê? Estudo dos Problemas Brasileiros. E aí, sim, e aí... Aí, por ali, tu trabalhava porque, sociologia. na realidade, essas disciplinas que foram criadas para incutir uma ideologia militar e vinculado muito à direita, elas já estavam fazendo uma outra função, que era justamente formar consciência crítica. Isso depois que terminou o regime militar. Quando começa a abrir. A abertura, né? Então... nesses 20 anos aí, vamos dizer, né? Eu formei em Ciências Sociais em 2002 ou 2013, eu acho, e agora que eu resolvi entrar para a área do magistério aí na sociologia, né? Mas o que vocês acham? A filosofia e a sociologia, elas conseguiram se consolidar como matérias para o pessoal? Não, o pessoal leva a sério, ainda não? Como é que Sabe por quê? Pelo seguinte, estava indo com o ensino antigo. Estava indo, eles estavam se adaptando. Porque assim, tu entra no ensino primário, que chamava-se antes. Tu tem português, história, matemática, de repente, tu nunca tem, tu tem primeiro o 1, o 2, o 3, a matemática, até a química. A filosofia, a sociologia, tu vai ter só lá. Então, para eles, de repente, eles não entendem muito, demoram a entender, eles não têm a preparação. Então, quando houve essa coisa que eu acho horrível, foi esse novo ensino médio, mas horrível mesmo. Tanto, gente, eles gastaram tanto nos livros didáticos, tanto, que quando eu fui que eu gosto de ter um livro didático, porque aí tu não pode só deixar eles estarem opinando, eles têm que opinar e também tem que ter a leitura. A leitura, eles têm que saber ter a ciência, né? O estudo científico. E ali, quando eu fui ver as humanas, o que eram as humanas? Filosofia, sociologia, história e geografia. As humanas, tá? No livro e gastaram horrores, gente. No livro que pegamos, eu não achei nada sobre filosofia. Não tinha nada, mas não, de verdade, não estou mentindo. Tanto que eu não usei o livro nunca, 3 anos não usei o livro, nunca usei. Eu uso os livros meus antigos. Os meus colegas, ninguém lá nos colégios que eu dou aula, nos 2 colégios de ensino médio,
nenhum professor usa. Os das humanas. E nem o pessoal da história também, não. e nem o pessoal da Ainda sociologia. os da história, alguns dão uma... Porque tem alguma coisa, mas muito... Porque assim, ó, tá junto e misturado e mal. Tá mal feito, tá um bolo mal feito, sabe? Abatumado. Tá mal batido. Então tu não tem, por exemplo, tu não tem, para falar em filosofia, Isso tu não tem no filósofo, tu não consegue falar nem assim os primeiros filósofos que romperam com a mitologia, que é importante começar, por que tem a filosofia? Para a questão de tu dar nome aos bois, de tu não ficar naquela viagem que era a mitologia, né? Não tinha ciência, e a filosofia te busca a lógica e o argumento. Por isso que os primeiros filósofos se baseavam ou na água, ou na terra, nas coisas bem físicas mesmo, né? Na terra, fogo e ar, ou átomo. E os primeiros, né? E aí depois teve os clássicos, os Sócrates, Platão, Aristóteles, não tem nada disso, nada, e nem, não passa para medieval, não passa para moderno, nem, não tem nos livros, nem, por exemplo, o seu peso logo existe, tal dia hoje, o Descartes, nem esse. Então, a filosofia moderna, então, não tem nada. Então, gente, eles estão querendo banir a filosofia porque é a questão da crítica. Eles querem que o aluno seja apenas depósito, só obedecer o que está pronto, resolver as questões, estudar, decorar. Não tem que o aluno tem que pensar ou ter um senso crítico. E por isso que ele, graças a Deus, isso aí está meio... Porque teve um recuo agora, novamente, porque teve uma... A última votação. notícia que eu vi é que ele tinha dado uma parada nesse processo da reforma, né? Mas que estava sendo retomado. Mas deu agora novamente deu uma boa guinada. Só para quem não pegou, né? É por causa que o novo ensino médio proposto, ao invés de ser por matéria, é por área. Por área. Não, trilhas, as trilhas. Trilhas, que são chamadas trilhas, exatamente. E aí uma coisa que eu acho super estranho, porque na minha concepção o ensino médio devia ser mais generalista possível, né? Mas aí o meu irmão, que é da física, me disse que tem uma crítica a esse generalismo também, que é uma coisa que não serve muito para nada, que não te prepara nem para o Enem e nem para o mercado de trabalho. Então que daí queriam que basicamente como que tu já escolhe a tua carreira já desde o ensino médio, né? Então, tipo, se tu quer ser advogado, o teu ensino médio tu vai escolher uma trilha que tem mais matérias de humanas. Se tu quer ser engenheiro, vai ter mais das exatas em cada trilha, né? Só que, cara, isso me deixa numa dúvida terrível. Eu acho exatamente errado isso. Eu não sei se é bom. Sabes por quê? Porque no processo de estudo, tu estás no aprendizado, então tu não tem que te especializar ainda em nada. Tu tem que conhecer, conhecendo. Depois que tu vai para uma faculdade, tu vai realmente... Aí sim, né? Aí tu vai te aprofundar naquilo que tu quer. Mas tu tem que conhecer as coisas. Senão agora deixa eu passar para a Virgínia, senão ela vai reclamar de ti. É mulher. Eu não tenho a experiência do ensino médio, né? Nunca trabalhei com ensino médio, então não sei se efetivamente está funcionando ou não está funcionando, isso não posso opinar. Mas assim, primeiro, é um grande equívoco, porque nós vamos ter que, digamos, seriamente, né, com o Conselho Nacional de Educação, se trabalhar uma reforma séria, porque essa que veio, né, ou seja, se eu vou ser bem crítica, os últimos 6 anos, né, começa lá com o golpe com Michel Temer. Do Temer, né, e vem depois esse que eu não gosto nem de dizer o nome dele. Não né, precisa. Não precisa. Né, mas pode dizer, não tem problema. Fizeram, ou seja, qual era o objetivo deles? Que construção eles tinham para o país? Nenhuma. Em nenhuma área civil. Ou seja, eles chegam para destruir, para desmontar. Tanto é que as primeiras falas daquela pessoa, eles têm que destruir tudo para construir. Essa foi a fala dele, né? Então, assim, não poderíamos esperar que a reforma, né, essa proposta de trilhas, etc., fosse séria. Não. Uma coisa que me incomodou nessas trilhas, tá? Eram 7 trilhas. E aí as escolas têm que ter no mínimo 2. Então tu já começa a tolir o direito de escolha do aluno, entendeu? Porque a escola que consegue tem as 7. A escola menor não vai conseguir ter 7 trilhas, vai ter 2. E nós temos que ter bem claro, volto eu novamente dentro de que estrutura nós estamos, né?
eu sou um pouco cética, né? Porque, na lógica da estrutura do capitalismo atual, na atual situação, nós, países ainda periféricos, né? E hoje retomando mesmo, né? a inserção, digamos, em tomar decisões mundiais, né? da situação econômica. Esta situação do país, ou seja, tem aquelas escolas que preparam efetivamente para uma elite. Dirigente. Sim. E né? essa aí vai ter as 7 trilhas. Essa vai ter as 7 trilhas, ou ainda nem vai mexer muito na estrutura do programa. Né? Essas outras escolas, ela passa a ser um faz de conta que tu estás preparando as pessoas para alguma coisa. Né? Bom, então é assim, ó. Ou tu vais preparar para a mão de obra que venha a ser inserida alguma sem determinada indústria, alguma determinada etc. Exatamente. atividade econômica. Então, assim, ó, inserir essas pessoas dentro de um mercado de trabalho que vai ser ofertado, se precisa. Eu me lembro quando eu fiz, que era 2º grau na época, né? Eu estudei no Becker, em Porto Alegre, que ele era o padrão de química. Eu sou auxiliar de análise química, e eu não fiz o técnico, né? Porque era o período que todos os materiais vinculados à questão da Petrobras, né? Os petroquímicos, etc., e estava se preparando uma mão de obra enorme para essas indústrias. Né? Bom, então, as escolas elas ficam oscilando para isso, ou faz de conta que está ensinando, preparando. Né? Outra, nós estamos, em relação à tecnologia que existe, nós estamos ainda utilizando giz e cuspe, como eu digo. Né? Ou seja, nós não estamos inseridos numa situação de tecnologia que essas crianças possam realmente competir no mercado de trabalho com conhecimento, né? Diferenciado já. Então, nós temos assim, ó, estratificação também dentro das escolas. Tem as escolas que preparam. Então, vamos ter que repensar isso. Eu sou muito, digamos assim, cética em relação a uma transformação na escola que não venha discutindo, inclusive preparando os professores para lidar com uma tecnologia. Por exemplo, nós estamos com a inteligência artificial aí. Sim. Né? Como fazer, né? Como fazer, como trabalhar. Então, essa questão é muito séria e não vejo, assim, a longo prazo, nós modificando tal situação. Né? Então, eu acho que as humanas, então, perdem muito, né? Perdem muito nessa forma e estrutura. Também muito cedo para uma criança definir o que ela vai querer. Exatamente isso. Exatamente. Então, eu também assim, acho. Tanto é que assim, ó, até a própria universidade, ela tem essa palavra universidade, porque ela era universal no conhecimento, são os básicos, eu dava aula nos básicos, e depois tu vais afunilando para o conhecimento específico. Né? Então, tinha nos básicos sociologia, filosofia, economia, antropologia. Estou falando do direito, assim, estou lembrando. Se debatia um tempo atrás voltar ao ciclo básico na universidade, né? E, de repente, se faz o médio já direcionando, não tem... Não tem. E aí, depois, na própria universidade, nós começamos fizemos uma reforma no programa, que era por eixos temáticos. Nós começamos a trabalhar por eixos temáticos. Em cada eixo que seria os semestres, tinha uma das humanas. E que tu tinha que trabalhar integral, né? E tinha, inclusive, uma literatura que ficasse, que falasse com todas todas. Exatamente. Legal. Né? Que é porque também poderia ficar só aquela parte inicial de formação das humanas, depois passava para a técnica. Eu queria falar uma coisa entre vocês, o debate está sério com os dois novamente, só para encerrar. Mas como se foi tu o primeiro a falar nessa parte? Não, a questão da filosofia, por exemplo, isso, esse debate muito nisso, a grande perda que se tem, tanto para os professores que estão ensinando, para os alunos que estão recebendo,
é a apropriação do conhecimento deles. Assim, por exemplo, o que é o pensamento? O que é uma ideia? É um ponto de vista que tu tens sobre alguma coisa. Sim. O que é a opinião? É um ponto de vista que tu tens sobre alguma coisa. Mas qual é a diferença entre a ideia e a opinião na filosofia? A opinião, tu não justificas. Ou seja, a opinião nega a ciência. A filosofia, a ideia, tu justificas, que é o que a filosofia prega, argumentas e puxas a ciência. Tanto que nos livros antigos, que eu digo assim, que não eram desses novos de filosofia, tu estudava a ciência, as fórmulas matemáticas, filosofia pura, porque é lógica. Claro. Mais ou menos raiz quadrada de 2 sobre 2A, a fórmula de Bhaskara. É filosofia pura, é ideia. Eu digo isso porque eu sou formado em matemática. E gente, isso de eu ser formado em matemática me surpreendeu muito, porque eu fiz engenharia civil, rodei, depois me formei em matemática, já com todas essas coisas prontas. Aí me cansei, briguei com o professor, fiz coisas. Disse assim, eu quero agora outra coisa, quero fazer filosofia. Veja o sol, veja a lua. Achei que era isso, não era. Eu chego no primeiro de aula, todos os filósofos, todos os gregos, primeiro, quando nasceu tudo, eram matemáticos. Não é possível, eu estou novamente na matemática. Porque, claro, por causa da lógica, né? Da ideia justificada. A lógica, claro. A ideia justificada, né? Claro que sim. Pessoal, o papo está ótimo aqui, mas a gente é obrigado a ir encaminhando para o fim, porque senão não vai ter quem assista o programa todo, né? Se nós começar a fazer essas lives aí de 6, 7, 8, 9 horas aí que o pessoal faz. Mas só para dizer, para você não se esquecer de se inscrever, curtir, compartilhar, ativar o sino das notificações, seja no canal Ultra ou na EPTV. Tem 3 perguntas, que são as perguntas finais, que eu faço para todos os convidados. Eu vou fazer elas uma vez só, vocês dividem o tempo conforme vocês. Por favor, não briguem. Rápido, Virgínia, porque a Virgínia é igual aquele nosso amigo que fica... Esse nosso amigo está na lista para vir aqui, viu? Tá um dia eu vou trazê-lo aqui, bom. porque deve ser uma boa entrevista. Não vai terminar nunca o programa. Tá, sério. E você só fala. Não, mas ele é uma pessoa muito boa. Cara. Eu sei. Não vamos brincar com ele. É um cara gente Não, fina. não, eu estou falando dele. Eles que eu tenho respostas compridas. Tá certo. E ele só fala. Vamos para as perguntas finais, então. Vamos lá. Vamos para as perguntas finais, então. Eu sempre dou uma olhada aqui na minha cola, que é para não me esquecer. Mas eu sei quais são, só que eu olho só por olhar já. Para não errar. Vamos lá, então. Qual o horizonte para a área de vocês? Para a sociologia, para a filosofia? Eu vejo a sociologia, hoje, ela enfrentando, digamos, como todas as áreas, né? Enfrentando revisões do que até então era posto, no sentido de... Estamos frente a uma nova realidade, né? De análise, e embora se traz sempre, né? Eu digo assim, se vai até os clássicos, né, da sociologia, os clássicos da sociologia para analisar, e são concepções de mundo, né? Hoje ela vem trazendo mais, talvez assim, uma crítica às antigas análises, né? Se nós pegarmos a sociologia no Brasil, que vamos pegar o Gilberto Freire, que entra a questão e o Buarque, né, da questão do racismo. Hoje está se enfrentando isso com mais, digamos assim, com mais vigor, e eu trago o Gessé, ele está fazendo uma crítica enorme, está reconstruindo, talvez, dentro da sociologia brasileira, a análise crítica do país na sua estrutura, né, que até então nós queríamos branquear o Brasil, e ele vai fazendo e contestando. Eu acho que a sociologia está dando esse salto, né, talvez de autonomia, né, da construção, se desvinculando um pouco de uma análise europeia, né, dos clássicos, né. Embora eu sempre vá lá e volto lá ao Marx, né, mas estou dizendo dentro de análise. Eu gosto dos clássicos. Eu gosto muito dos clássicos. Não, eu gosto porque assim são as matrizes, né, mas assim, sim. Depois do que foi deu origem, e os sociólogos no Brasil, né, eu acho que o Gessé Souza, eu acho que está contribuindo muito para que a sociologia se torne, vendo bem a cara do Brasil, como é que ele é, né? Importante se militar para que seja efetivamente trabalhada na sala de aula, né?
e trabalhar em todas as instâncias de relações que se estabelecem de grupos, de análise, né, não do achismo, da opinião, e a sociologia oferece muito isso, né, de tu poder trabalhar com grupos, trabalhando as teorias, não de uma forma massiva, mas que possa te construir um olhar diferente, saindo da... Para mim, assim, além de ser a sociologia, que foi uma formação para mim, ela foi uma concepção de mundo que me trouxe e tirou o véu, né? Ou seja, te mostra uma realidade que tu possa construir horizontes, né? Diferenciados. Então, eu acho assim, eu vejo a sociologia dentro dessa forma. Embora seja... Quando as pessoas dizem, tu é sociólogo, né? Então, ó, lá vem a chata. Né? Não, mas, assim, e tem os que te perguntam o que é ser sociólogo também, né? O que é ser sociólogo? Então, assim, eu vejo a sociologia assim, ó, no Brasil, ela, digamos, se despindo talvez de umas teorias, né, e mostrando o Brasil como ele é, né, e a importância que ela tem para a gente construir outros horizontes, né, fugir das ideologias, dessa construção, né, que se faz e que nós reproduzimos, às vezes, sem pensar. E a sociologia tem essa função, e eu acho que ela vai contribuir. Qual o horizonte para a filosofia atualmente, Joca? O horizonte é de muita guerra. Porque a filosofia, ela é muito necessária, porque ela é humanamente... O Hegel já dizia assim, ó, é humano demasiado humano. É demasiado... Porque assim, ó, tu dá a oportunidade da pessoa se descobrir... Por exemplo, que nem Descartes quando rompe com a ideologia da Idade Média, com a razão, luz da razão. Começou. Então, se eu penso, aí o que diz o cartesianismo? Se eu penso, logo existo. E hoje nós estamos tanto que a direita está tentando tirar para lá, para quê? Para que não tenha tu vê que até a Terra plana está sendo discutida, gente. Quer dizer, não existe ciência para eles, né? Para a questão. E a filosofia briga com isso, briga com a argumenta. Gente, já teve argumentação científica das coisas, já estão provadas. Tu vai ter liberdade de opinião quando tu não passas por cima de verdades que já estão argumentadas. Aí não é liberdade de opinião. Aí é burrice. E a filosofia briga com isso. Então, se tu retiras a filosofia, aí entra a Mafalda. É perigoso não ter filosofia. Porque senão, se tu não pensas, se tu não ficas crítico, tu acreditas em tudo que te falam. Vamos inverter a ordem nessa aqui, vamos começar por ti. Qual o futuro, qual o horizonte que tu enxerga para Santa Vitória? Aí qualquer coisa, pode ser dentro do que a gente falou aqui ou não. Para Santa Vitória. Tu sabes que eu acho que a Santa Vitória ela vem numa questão crescente. Até para tu te impor, até para tu te sobrepor algumas coisas, algumas questões, tu já tem mais preparação para isso. Porque teve uma época, Santa Vitória era assim, como no meu tempo do racismo, né? Aquilo era uma classe dominada e pronto. Hoje, tudo bem que existe uma classe dominante, claro que existe. Até porque eu fiquei sabendo que Santa Vitória é a 6ª cidade, isso eu fiquei sabendo no Brasil. Isso com a... 6ª cidade em quê? Peraí, e tem mais, aquilo que a gente chama... A diferença entre quem tem mais e quem tem concentração de renda. Concentração de renda. A 6ª eu fiquei sabendo. Eu não sabia. Porque, claro, em relação aos habitantes. Eu sabia isso aí, mas com relação ao censo de 2010. Porque não Desse saíram novo esses eu não dados. sei. Não, tem alguns dados. Mas ainda está, isso aí está... Tomara que tenha melhorado essa situação. Mas eu acho que não. Tem muita gente com pouquíssimo e pouquíssima gente com Tu vê, a ideia de tu ter do MST serem criminosos, né? MST, as pessoas se esquecem que eles estão, o MST está dentro de uma legalidade, não faz uma invasão, faz uma ocupação que é legal, como é, indicado pela lei. Pode,
desde que tu sigas aquelas normas estabelecidas. Quer dizer, se é uma questão que se sabe, se é esta terra em que estás em palmos medida, isso aí é uma... Morte e vida severina. Sim, mas isso aí meu Deus. Terras que não têm produção, são muito, elas por lei... Sim, que são improdutivas. Por lei tu podes fazer ocupação. E é o que a MST faz, gente. Claro, tem erros, mas tem muitos mais erros. Tem os movimentos da ditadura, não, sem ser a democracia. Aquilo que eu falei que dá mais valor ao ter do que o ser, do capitalismo? Ao capitalismo. Tem muito mais desfeitas no capitalismo sociais do que o MST. Tem erros, mas o capitalismo tem muitos mais, né? Muito mais. O horizonte para Santa Vitória. Bom, eu estou tentando acompanhar até os dados do censo que estão saindo, revela concentração de renda, né? Mas ainda não tem especificado, os dados não tem. Porque esse censo era para ser em 2020, por causa da pandemia acabou sendo em 22. Exatamente, não tem ainda, né? De 2010 revela-se uma concentração enorme, realmente. Eu me lembro índice de Gini bem alto. Exatamente. Então, nós temos um problema enorme aqui, que é um dos problemas que temos que pensar em resolver. Primeiro, gerar emprego. Nós temos um problema enorme, e isso é real. Nós temos uma meninada que está fora do mercado de trabalho, e esta meninada muito abandonada, né, de lazer, de estar vinculado a pertencendo à cidade. E falta um emprego, me parece, muito para quem tem o nível médio. Sim. Então, assim, nós temos esse problema. Então, esse é um problema muito sério que tem que se pensar, né? Como que essa gurizada vai ser inserida, né, na sociedade. Então, o horizonte, né, que eu vejo assim, de ter uma melhor qualidade de vida, de ter uma cidade pertencente a todos, né? Ou seja, uma cidade para todos, nós temos que pensar em gerar emprego aqui, né? Então, esse é o meu olhar. Políticas públicas são fundamentais, né, para poder realmente nós termos assim, o prazer de dizer que a cidade é para todos, né? E diminuir e reduzir essa diferença que existe gritante no nosso município. Eu ia encerrar contigo, mas o Joca deu uma escapada. Quer dizer, eu ia encerrar com o Joca, mas ele deu uma escapada, então vamos para ti primeiro. Meu Deus. Virgínia, qual é o teu horizonte pessoal? Pois então, né? Eu estou aposentada, mas assim, eu fico sempre com vontade de retornar à sala de aula. De uma forma... Sabe como diz assim, quando tu é mãe... Tu tem uma preocupação. Quando é vó, eu não sou vó, não tenho netos, diz que é mãe com açúcar, né? E eu estou esperando aquela fase. Eu tive um período em sala de aula muito enlouquecido, porque assim, são 10 turmas, né? Aquele corre-corre. Para mim sempre foi um prazer dar aula, porque para mim era o palco, assim, né? É muito prazeroso e coisa. E mantenho hoje vínculos com muitos alunos ainda. Eu não gostava de dar aula, e a partir desse ano passei por ti. É uma cachaça, vicia. Então, assim, às vezes eu penso de montar algum cursinho, assim, até para a formação da população que não tem condições de pagar, né? Porque giz e cuspe, como diz, né, na aula. E, mais ou menos nessa perspectiva. Ou alguma ONG, trabalhei em alguma ONG, né, em relação à questão das mulheres, que é uma coisa que me preocupa muito, né, do machismo. Isso falta muito, hein? Exatamente. Eu não vou ser polêmico, mas nem entramos aqui, mas não é a última vez que vocês vêm aqui, podem ficar tranquilos. Agora, falta muito questão de proteção à mulher vítima de violência. Exatamente. Então, assim, são dados que nós estamos levantando até, porque nos foi negado, não pela delegacia, mas o que era, os dados, assim, o que é feito, né, após a mulher ter sido violentada,
qual é o encaminhamento, quais são as políticas públicas, aí a gente não tem muito claro, né, como é que é Santa Vitória. Mas todos os dias tem Maria da Penha na rádio. Tá? Então, isso é uma outra coisa que também eu estou me envolvendo. E é isso aí, né? Vamos lá. Uma vez picada pela mosquinha, né? A gente segue, né? A gente sempre segue. Joca Dávila, conforme o senhor pediu, Joca Dávila. Qual é o teu horizonte pessoal? Pessoal, assim, ó, eu estou entrando o ano que vem eu tenho três como é... matrículas. Numa eu estou me formando, me aposentando pelo o SUS, né? Pelo SUS é de saúde. INSS. INSS. Antes era tudo junto. Era junto. Ele é antigo, então. INSS. Com essa boca. E aí, depois eu sigo com as outras duas, né? O Estado e o município. E isso eu gosto de dar aula, um pouco cansado, porque a Virginia disse que tinha 10 turmas, eu tenho 18 hoje, né? Então, cansa muito. Tem momentos, enfim. E o que me salva muito é aquele processo criativo, que eu trabalho bastante com o teatro. Assim, que eu gosto de adaptar textos, assim, que me provoquem. Por exemplo, eu adaptei aquele dos que nós temos aqui, A eólica? Aí, que são os cataventos? Os cataventos. E eu adaptei o Don Quixote. Que legal, dos moinhos, claro. O texto mais bem escrito, né? Considerado. O Don Quixote, adaptei para o teatro, me provocou muito, muito, muito. E agora eu tô tendo uma que é do Vitor Ramiro, maravilhoso, chamado a Primavera da Pontuação, que uma colega minha não me entregou nunca mais. Mas tá com e isso, eu estou querendo... Não estou entregado. E eu estou entregado de verdade. Mas não pode... Como é que é? Peraí. Ela está com um livro teu, é isso? 500 vezes eu deixei ali na beira para ele levar, e ele não leva, né? É verdade. Não, mas é um livro muito bom, muito, muito bom. Mas é literatura pura. Eu gosto dessa provocação, de pegar assim, a literatura, né? E eu já adaptei Goethe, né? Adaptei aquele, o francês, então eu esqueço o nome. Sim, mas e aí... Sim, mas resumindo, tua perspectiva pessoal, teu horizonte pessoal. Isso, seguindo o teatro. As aulas ainda de filosofia. E brigando às vezes com os coleguinhas, que é bom, né? De vez em quando, né? Quando teve a Aguacira e o Tatal aqui, a Aguacira elogiava o Tatal pela memória, né? Mas agora com esses dois aqui, um cobra o livro do outro, tu viu só? Não, eu entreguei o livro para ele. Tu entregou o livro. Só que ele deixa sempre no sofá, ele bebe lá e sai. Ele vai na tua casa, pega o livro, deixa no sofá e vai embora e o livro segue. Já é a segunda vez e aí cobra, né? Então, assim, é difícil, né? É que ele tá lá. Ai, que ótimo. É difícil, né? Gente, muito obrigado pelo papo. Foi muito legal, assim, a gente tocou 2, 3 temas, nós tínhamos pensado em tocar muito mais, né? Então, quem sabe em outra oportunidade a gente refaz essa mesa aqui, talvez até inclua mais algum sociólogo, algum filósofo, para de vez em quando aqui no Horizontes a gente ter um episódio que é menos pontual, vamos dizer assim, e é mais amplo, mais aberto, né? Enfim, quero agradecer vocês dois pela presença mais uma vez. Obrigado. Eu que agradeço, né, o convite e torno a dizer que temos que ter mais, né, programas, que Santa Vitória precisa de um espaço em que ela se enxergue, que ela possa falar dos problemas nacionais e locais, né, porque nós não temos aqui um espaço para trabalharmos isso. Então, eu acho que é importante e fundamental. Horizontes, abre os horizontes. E se falar desses problemas, não assim como pão e circo, sim, mas como assim, fala dos problemas, mas dá uma ótica no conhecimento. Vamos falar, porque nós estamos argumentando, nós não estamos dando opinião. Entende? Até se eu fosse falar que a Terra era plana, eu ia ter que justificar, argumentar, até cientificamente. Mas, então, tu tem que ter o conhecimento da causa. E isso aí, hoje, a gente
estava dando os conhecimentos que tem. E eu acho que a população tem que ter isso, conhecimento, para não acreditar em qualquer coisa que eles dizem. Mas falta. Muito obrigado, então, pessoal, e essa ideia aqui do podcast também, né? Eu agradeço aí as palavras de vocês, e se o Horizontes ele está servindo para a gente debater a cidade, está começando já a cumprir o papel dele. Não se esqueça mais uma vez, então, de se inscrever, curtir, compartilhar, ativar o sino das notificações aqui na EPTV e também no canal Ultra. A partir dessa semana já estamos aí no Campeonato Praiano, lá no Hermenegildo, né, toda essa atração vindo aí pela EPTV. E no canal Ultra, a partir da primeira semana de janeiro, tem uma série de campeonatos especiais aí da Fórmula 1, campeonatos históricos aí, que foram decididos na última corrida. Só para você ter assim uma palhinha do que acontece no canal Ultra e na EPTV, além do Horizontes. Pessoal, esse foi o último episódio da primeira temporada e o podcast Horizontes volta em março de 2024. Até mais! Na Imobiliária de Negri, realizamos sonhos e investimentos que transformam vidas. Se você procura o lugar perfeito para chamar de lar ou está buscando oportunidades de investimentos, é com a Imobiliária de Negri que você vai ter a sua realização. Somos especialistas em avaliações, vendas e locações de imóveis rurais e urbanos. Com uma equipe dedicada e experiente, estamos aqui para encontrar a propriedade dos seus sonhos ou ajudá-lo a valorizar seu investimento. Conte conosco para guiar você em cada passo do caminho. De Negri Imobiliária, onde seu futuro começa agora. Visite-nos hoje e descubra o lar dos seus sonhos. Imobiliária de Negri, sua parceria de confiança no mundo dos imóveis. Entre em contato conosco e juntos vamos transformar seus sonhos em realidade.